Olá! Aqui é a inteligência artificial do Vinícius. E antes de começarmos este podcast, que por sinal é bem polêmico, eu tenho alguns avisos. Primeiro, todas as referências bibliográficas que nós utilizamos para montar esse conteúdo estão na descrição do vídeo. Segundo, nós não pretendemos incentivar alguém a utilizar quaisquer substâncias, sejam legais ou ilegais, nem defender qualquer política de controle específica. Consideramos a abordagem do assunto relevante, principalmente por suas características medicinais. Estamos abertos aos comentários e às opiniões de vocês. Então relaxa e fique por dentro da viagem. Então, acho que a gente pode começar. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem polêmico, principalmente na época que a gente vive. E hoje eu chamei o Marcelo para conversar comigo sobre maconha. Um assunto que a gente domina desde 2012. Bom, pelo menos eu sou desde 2012. Marcelo, eu não sei desde quando, né, Marcelo? Conhecimento empírico fora, né? Foi só o estudo mesmo. Não vou me comprometer. Primeiro vamos se apresentar aí para quem não conhece a gente e não achar que são dois maconheiros tentando defender, né? Então vamos botar aí as nossas posições. Nós somos biomédicos e de formação. Eu fiz pós-graduação em toxicologia, né? E aborda muito esse tema, não só a maconha, como outras drogas também. E acaba que a gente estuda mais e vai além do que aquilo que é o senso comum, né? Então é isso. Começou, cara, esse nosso interesse da maconha, não foi nada de zoeira, nada de balbúrdia, né? Como muita gente pode achar aí. Foi num trabalho na faculdade sobre, não me lembro a matéria, acho que foi farmacologia. Apareceu essa oportunidade de fazer um trabalho sobre isso. E aí a gente, naquele estudo, a gente descobriu que não sabia nada sobre essa substância e que a gente aprendeu bastante, né? E para mim, particularmente, foi muito interessante, até porque eu decidi continuar nessa linha por esse motivo. Que, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas acaba demonizando, né, essa substância sem nem entender, nem saber o porquê e nem quais são os motivos, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado. Nós, nesse trabalho, eu acho que foi interessante, importante para todo mundo na época, mas para mim foi um pouco além. Então, eu resolvi continuar, dar sequência nesse estudo aí, e continuei aprendendo e ainda estou aprendendo todo dia, né? É até engraçado em relação a isso que muita gente que sabe que eu estudo isso fica me mandando muita coisa, né? Instagram, manda no Facebook, até no WhatsApp mesmo. O pessoal sempre fala, Marcelo, olha só isso aqui. Aí interessante, cara, eu não tinha visto. Mas esse feedback é bem interessante, pelo menos pra mim, eu sempre aprendo e as pessoas acabam me mandando as coisas, né? E entende essa diferença de uma coisa pra outra, né? Que uma coisa é você conhecer e outra coisa é você fazer o uso. Então, não cabe a mim julgar quem faz ou não. E também na época eu lembro que foi legal, porque foi em 2014, né, que a gente estava lá no quinto período. Sim. E foi quando aquela revista da Super Interessante foi lançada, até uma edição, acho que limitada, uma edição especial lá sobre a cannabis, né, que eu acho que chamava A Revolução da Maconha. Que na época a gente até juntou, eram 5, acho que no nosso grupo. A gente juntou, comprou a revista. Lembro que eu escaneei a revista. E tem aqui até hoje no computador. Eu procurei na internet, não achei não, mas a gente tem guardado ela até hoje. Foi importante essa revista, pelo menos no meu ponto de vista, que até aquele momento não tinha nada, não tinha muita informação, né? Não criava uma curiosidade em relação a isso. E aquela revista, cara, eu acho que abriu muitas portas em todos os sentidos, até para a mídia mesmo, poder abordar o sistema, né, essa situação toda de uma forma mais clara. E aí poder divulgar, né, difundir um pouco as ideias além do uso recreativo ou da substância proibida, vamos colocar assim, né. Como era a revista super interessante, fala muito com o jovem, né, e tem uma abordagem muito interessante, científica em cima disso, ele acabou jogando na mídia essa informação e abrindo a cabeça de outras pessoas para poder entender, né. Então eu acho que abriu sim uma porta. E aí começou a ser explorada com outros programas de televisão, uma série de coisas, né, que acabou chegando.
hoje em dia a gente ainda tem muito problema para se falar, né? Os passos são pequenos, mas é importante, pelo menos você tá caminhando, ainda que seja pequeno, mas é um passo importante, né? Você não pode ficar estagnado como era antigamente, sem nenhuma discussão, sem ninguém falar nada a respeito sobre isso, e muita gente acaba se privando dessa informação, né? Se você quiser saber mais alguma coisa, espere. Assim, né? A gente podia começar falando um pouco alguns aspectos históricos, né? Porque a gente fica muito focado no nosso dia, mas eu estava lendo aqui, a gente percebe que a maconha, ela já é uma planta a cannabis no caso, né? Já é uma planta já antiga, já tem alguns relatos dela de 10 mil antes de Cristo, 5 mil antes de Cristo, e ela também não é utilizada simplesmente só para fazer um baseado lá e fumar. Não, nada a ver, irmão. Eu vi um registro aqui de 10 mil antes de Cristo, que é o primeiro registro que eles têm da utilização da cannabis, que era uma porcelana com marcas de corda de cano. Era feito de cordas, né? Porque antigamente isso aí era 10 mil antes de Cristo, então você tinha poucos recursos, né? Então, basicamente, era um vaso e eles usavam o cânhamo e barro, essas coisas para poder fazer um vaso. Ainda não existia nem tinha inventado a roda, nem escrita, mas eles já usavam essas fibras que hoje nós chamamos de cannabis sativa, né? Para fazer cordas, por exemplo. Eu só queria deixar aqui pra gente começar essa abordagem que você tá falando aí, que existem 3 tipos delas, né? Que é a cannabis índica, a sativa e a ruderalis. Então, essa planta, ela tem diversos usos, né? Que vão além do recreativo. Inclusive esse que você falou aí do vaso de cerâmica é a ruderalis, que é usada para cordas, para fibras, para essas coisas. E antigamente, vamos pensar em 10 mil a.C., né, que não tinha nem a roda, as pessoas usavam o que tinham na mão. Pegava o que estava simplesmente ali. E era fácil para elas o acesso, né? Então, a maconha era mais uma substância que era diferente. Ninguém pensava nem como é que ela poderia ser e tal. Simplesmente ela dava ali, o cara utilizava e via que ela tinha utilidade. Assim como o bambu ou como uma série de plantas aí. Mas ela tem vários tipos, né? Que você pode ser usado em coisas diferentes, né? E uma delas são essa ruderalis, né? Que antigamente eles usavam muitas cordas, porque ela tem uma fibra muito forte. E então ela acaba sendo usada para esse tipo de fim, que não tem nada a ver com substância, nem fumar, nem... Essa ruderalis, ela não tem o efeito psicoativo, né? Na verdade, né? Não, é mais usada a fibra dela, que é muito forte, né? Então você usa ela para, que chama o cânhamo, né? Que eles utilizam para uma série de coisas. Inclusive, ela foi uma matéria-prima muito importante nas navegações, como corda para embarcações, velas. Então, o uso vai muito além desse recreativo que o pessoal acha que maconheiro é uma pessoa que só sabe causar problemas, né? Tem aquela associação, né? Mas se a gente for analisar a substância como um todo, ela tem várias utilidades além disso. O senhor passou no teste da maconha. Eu vou pedir para o senhor siga mais um pouco. Mais à frente, o senhor será submetido ao teste do crack. Agora vamos pular um pouquinho, né? Para 500 a.C., tem o historiador Heródoto, que eles faziam funeral junto com a maconha, né? Eles pegavam a erva, colocavam, botavam, embalsamavam e jogavam dentro dali para surgir um vapor. E esse vapor era aromático, né? E eles sentiam aquilo e sentiam um bem-estar, entendeu? Então, é mais uma situação religiosa, e aí que a gente pode colocar, como num funeral, você pegava a maconha, jogava ali, fazia aquele vapor, e soltava ali e você tinha um bem-estar. Então imagina, você no momento de luto, você acaba sentindo um bem-estar. Isso acaba sendo religioso também, dependendo do ponto de vista que você começar a utilizar, né? E eu achei interessante aquele artigo que tu mandou aí, que alguns estudos especulam que o próprio Cristo, ele poderia fazer alguns milagres utilizando a erva e tal. Creio em Deus, pai, mentira. Viagem é essa aí, cara. Então, cara, vamos abordar um assunto mais polêmico, né? Que é em relação a isso. Bom,
Primeiro, isso a gente tá falando de uma planta, né, cara? É diferente, não é nenhuma droga sintética, não é nada criado. Então ela já tá ali desde o começo. Se a gente for pesquisar, né, são vários papiros ébreos, na história, sempre tem alguma coisa falando sobre a planta em si. Eu te mandei um artigo naquele do livro, que é bem interessante, ele fala bastante sobre isso, né? Explica a história dela como um todo, e mostra que muito antigamente, assim, tem até uma história de uns chinesa, né? Aí seria já uma fábula que conta que os chineses mandaram 3 reis sábios para poder vir à Terra, para poder conhecer cada substância, cada planta, né, que tinha, e fazer uso e saber para que elas serviam, né? E aí esse rei, né, um desses sábios, chegou e começou a conhecer, né, experimentar cada planta e saber para que funciona, né, que é a fitoterapia, né, você usar a substância como remédio e saber, e isso já vem de muito antigamente, né? E dentre todas elas, claro, que usou a maconha também e já foi vendo que ela tinha efeitos terapêuticos. E foi assim que começou. A maconha, ela começou a ser usada para isso, nem em nenhum momento. Ela foi usada já para marginalizar, enfim, né? Tem uma série de usos dela, inclusive os religiosos, que você tocou nesse assunto aí. Então, se a gente for parar para analisar historicamente, né, na própria Bíblia diz, segundo Moisés, eu não vou me aprofundar muito sobre isso também, porque aí é uma questão mais complicada. Mas eu li alguns artigos que falam que Moisés embalsamava, não é embalsamava a palavra certa, mas eles tinham os rituais religiosos dele, que ele meio que lambuzava as pessoas com uma substância, né, que tinha cheiro e tinha algumas substâncias. Então, alguns estudos indicam que essa substância poderia ser a maconha. Então, você vê que isso está ligado diretamente com religião. Por quê? É uma substância, ela dá na natureza, ela é simples. Na Bíblia se diz muito sobre mirra, né? Que fala sobre mirra em diversas dessas coisas. Então, vamos colocar uma planta aromática podendo ser a maconha também, entendeu? Isso não tinha problema nenhum na época, até porque, como hoje é comprovado, ela tem várias substâncias que ela melhora, né? Então, ela poderia ser usada em fins religiosos também, né? Como Moisés foi usado, os judeus também encontraram na tumba de Faraó. Então, se a gente for ver, em cada religião há indícios de que foram usadas essas substâncias. Isso fala uma coisa muito importante, pelo menos no meu ponto de vista, que você já tira aquilo de que maconha é uma substância proibida que Deus odeia quem usa, entendeu? Então, Deus criou maconha. Jesus! Fomos descobertos! Olha na máquina! Criou a maconha, assim como a papoula, que foi utilizado aí pelo homem para uma série de coisas. A papoula, ela foi usada tanto para fins terapêuticos, que você tira ali o ópio, entendeu? Então vamos botar heroína, que é uma droga extremamente perigosa, né? Todo mundo sabe os efeitos dela. Mas dentre essa droga perigosa, ela também tem a morfina, que é um dos principais analgésicos que tem. E isso vem de uma planta. Então isso já diz muito sobre a gente. Tem a pessoa que é o usuário dependente de ópio, que vai ser um problema muito grande para ela, e tem a pessoa que necessita do analgésico morfina para poder usar. Então isso é um pouco um papo mais lá para frente, que eu acho que vale a pena a gente abordar, que é o seguinte: como é que a gente pode usar cientificamente uma planta que dá a heroína, que é uma droga extremamente perigosa, e a gente não pode fazer um estudo em cima de uma maconha que não chega nem perto de uma heroína, entendeu? Isso não entra muito na minha cabeça e é um debate assim que me incomoda um pouco. Como é que a gente tem substâncias de drogas que são muito mais complexas e muito mais perigosas, que têm o seu estudo feito tranquilamente, enquanto que a maconha não tem, que seria muito mais segura dentre essas outras que eu falei, entendeu? Mas voltando um pouco para não se perder no assunto, cara, você estava falando sobre essa questão religiosa, né? Maconha e religião, cara, sempre coexistiram, sempre tiveram, inclusive em rituais religiosos. Eu posso citar para você vários aqui, várias religiões que usam. Tem uma que diz que eu acho que o budista, Buda, ele se alimentou por semente de maconha durante muito tempo para poder usar ali, para chegar a uma situação desejada por ele. Na própria Bíblia, como eu te disse aí, de Moisés, né, um exemplo dele, que ele poderia ter usado a mirra. Acho que uma das que veneram bastante a maconha é a religião hindu, né? E tem uma história que eu acho muito interessante,
é que tem um deus, Shiva, que é muito respeitado pelos hindus, né? E tem uma história, assim, uma fábula que conta que é interessante do ponto de vista como eles endeusam a droga. Que era que Shiva tinha brigado com seus pais e saiu de casa para pensar. E aí ele saiu bravo e tal, enfim. Chegou num arbusto grande e parou para descansar. E esse era uma plantação de maconha. E aí ele pegou e começou a comer, né, as plantas ali e se sentiu muito bem, revigorado, forte e sábio. E passou a ser a planta preferida dele, né, da Deus Shiva, dela, não sei exatamente, mas enfim. Passou a ser a planta preferida por eles. Então mostra como para eles é muito importante, porque tem bastante e é utilizado de certa forma, né? E com certeza, a partir dali foi da Índia, né? Foi responsável por difundir no mundo todo. Dali saíram pelos comerciantes, médicos que foram visitar aquela religião ali e tiveram o primeiro contato com a droga, né? A substância, né? Não vamos colocar como droga. Então eles começaram a perceber que eles usavam para todo tipo de coisa, né? Ali naquela região. Desde para dor de dente, tem até alguns rituais, né, que eles falam. Pelo menos para mim é curioso que tem algumas receitas que é maconha, perna de cobra, perna de não sei o que e junta aquilo tudo e tem um efeito curativo para determinada doença, né? E aí é interessante você pegar, vamos botar pata de morcego, perna de rã, essas coisas todas, mas o que basicamente funciona era simplesmente a maconha, né? Então a pessoa acabava comendo outras coisas ali sem necessidade, né? Porque eram conhecimentos empíricos, né? A pessoa pegava ali na hora ali e começava a utilizar e não sabia exatamente qual era o ingrediente que funcionava. Mas é importante ressaltar que dentre esses, o mais fácil de você utilizar era a maconha, né? Então, aí acabava que funcionava realmente. É como simpatias hoje em dia, né? Você pega alguma coisa aí que tem um potencial terapêutico, faz uma série de coisas e você tem um resultado e você atribui a cura a determinada coisa, simpatia, vamos colocar assim. Sem também entrar no mérito de falar que não funciona, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que você pega uma substância que tem um potencial terapêutico e associa ela com outras coisas e você tem um resultado positivo e você acaba atribuindo a esse tipo de coisa, né? Agora tem Satanás na face da terra, criando milhões de religião, ainda desfaz de Deus Todo-Poderoso, aquele que criou esse mundão de meu Deus, fez o céu, a terra, os mares, uma luz maravilhosa durante o dia para clarear a face da terra, outra para clarear a noite, e assim por diante. Eu acho assim também que o preconceito ele começa a surgir já daí, né? Porque igual você comentou que o hinduísmo, o budismo, ele tem uma ligação muito restrita com a maconha, mas enquanto isso tem outras religiões que eu acho que acaba que por preconceito acabam tendo uma certa resistência à maconha, porque já que a outra religião ela abriga tão bem essa utilização da maconha, eu acho que já começa a surgir algum tipo de preconceito, sabe? É interessante você fazer essa relação. Eu não tinha pensado, mas você tem toda a razão em relacionar talvez esse preconceito por relação a outras religiões. Eu não tinha pensado nisso, mas você está correto. Pode ser. E talvez até pela essa questão, né, hindu, essa questão indiana aí, os próprios europeus cristãos podem fazer essa relação em cima dos hindus e trazer, né? Porque tido historicamente, né, os pagãos tudo que vinha deles era ruim. Inclusive isso, eles poderiam usar, então eles podiam não aceitar a substância, até porque eles cultuavam, né? Então realmente é um pensamento interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu acredito que em algum momento ali na Europa, o contato dos europeus ali com os indianos, eles podem, ou muçulmanos talvez, né, que tiveram mais conflitos, né, os cristãos com muçulmanos, eles podiam estar utilizando ali e os caras, né, ver aquilo com maus olhos e você acabar entrando, né, nesse preconceito. Agora, o que eu acho interessante também, Marcelo, é que lá por volta assim, de 1840, 1850, cara, eles já tinham, assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles já
tinham os primeiros remédios, assim, à base de cannabis, cara. Que era o haxixe, que ele era vendido já em algumas farmácias. E tinha também um tal de cigarro indiano lá, que eles utilizavam, cara. Já tinha essa função medicinal, cara. Aí você imagina, nos Estados Unidos, 1840, 1850, 60, e pensar que, sei lá, quase que 50 anos depois, 60 anos depois, estaria o próprio Estados Unidos sendo o primeiro, vamos dizer assim, a começar também a fazer essa demonização da maconha, que é o que nós carregamos até hoje, né? Isso tudo tem um registro histórico, né? O porquê que nós vamos chegar nessa situação se antes nós usarmos. Mas vamos começar por essa parte que você está falando. Os efeitos terapêuticos dela vêm muito antes disso. Então, quem tinha contato com a planta, pegava, utilizava, experimentava e via que ela servia para determinadas coisas, entendeu? E era uma série de coisas, cara. Desde cólicas intestinais, cólicas menstruais, dor de cabeça, é uma série de coisas que você tem. Por quê? Ela tem efeitos analgésicos. Então, se você tem dor, ela vai te dar essa analgesia, né? Ela vai te relaxar, ela vai tirar sua dor. Ela tem potencial terapêutico para muita coisa. Para tudo? Não é para tudo. E algumas pessoas até falam que ela funciona para tudo que é dor. Não funciona assim. Mas ela tem potencial analgésico, ela tira dor. Então, se você tá uma dor e você usa ela, acaba que você tem um efeito que melhora ela. E aí tem outras coisas também, como relaxamento muscular e uma série de coisas que vão trazer um bem-estar para você. E às vezes isso também, né? Só de você tá com dor, você tem um bem-estar, você tá contraído, tá tenso, e você fuma ela ou usa, independente do jeito que você usar, e você tem um ganho de qualidade de vida, vamos colocar assim. Você tá com dor, você toma alguma coisa que te faz bem, aquilo vai melhorar. E era isso que acontecia, né? Então eles estavam com dor e tinha lá um sábio que sabia, já estudou, já utilizou a planta. Isso não é só com a maconha, é com qualquer tipo. Você vai lá no norte do Brasil, você tem aquelas feiras que tem vários tipos de raiz, sementes que funcionam. A minha avó, ela era do norte e ela tinha muita raiz e eram coisas comprovadas que funcionavam. Eu utilizei desde criança. E se você for lá, você tem uma cultura muito maior em relação a isso, entendeu? Imagina numa floresta amazônica, quantas plantas tem ali que não funcionam para determinados tipos de coisa. Então, o que aconteceu? Simplesmente um cara europeu, vamos colocar assim, mais... Não vou nem falar mais civilizado, né? Porque a palavra não é essa. Seria você tá botando ele numa situação maior que as pessoas. Mas você tinha um cara que já tinha um pensamento diferente, que ele estava um pouquinho mais à frente que eles, que falou, vamos comercializar isso aqui para poder ganhar dinheiro. Ou até pode ser também, né? Eu não vou julgar. O cara fala assim, não, pô, isso aqui funciona como remédio, então nem estou pensando em ganhar dinheiro, mas simplesmente de trazer algum benefício para algumas pessoas. Um dos primeiros a fazer isso foi um cara chamado William, eu não me lembro bem o nome dele, né, mas era William alguma coisa, era um inglês, se eu não me engano, mas enfim. Ele começou a utilizar, ele começou a descobrir, por essa viagem na Índia que ele teve, ele começou a ver que usavam aquela substância ali e curavam, tinha uma cura. E ele falou, pô, calma aí, cara, isso aí é uma substância muito boa, eu posso utilizar isso aí para beneficiar. Então, ele conhecendo já essa substância e tendo um pouco de domínio da medicina, ele começou a utilizar isso aí. Enquanto algumas substâncias o ser humano vai descobrindo e vai aprendendo a utilizar, a usar aquela substância, a maconha parece que a gente já sabe hoje utilizar, mas que a gente está fazendo o caminho contrário, porque você coloca de lado uma planta que você sabe que tem utilização na medicina, mas você deixa de lado. Enquanto você olha lá para trás, as pessoas já tinham consciência, mesmo que não sabiam a melhor forma de se utilizar, de separar a substância. Por exemplo, hoje a gente consegue separar o THC, separar o CBD, que são os compostos da cannabis, mas naquela época eles não sabiam, eles apenas utilizavam e tinham alguns resultados no qual sabia que aquela planta ela servia, por exemplo, para tirar dor. Então eles tinham já essa questão terapêutica, apesar de não ter todo o conhecimento que a gente tem hoje. E a gente hoje tem um conhecimento e parece que joga fora, cara. Parece que a gente está voltando no tempo, cara.
Hoje a criança tem que crescer roubando, assaltando, estupando, queimando maconha, pedra, cocaína, tudo, fazendo o diabo, e você não pode dizer que ele não pode fazer aquilo. Mas a criança de hoje é o futuro do Brasil. É o futuro de ladrão. Sabe o que eu achava? Eu não sei do termo assim. Eu achava que o haxixe ele era mais um nome só dado à maconha, né? Porque eu tava lendo o seguinte, que a maconha ela tem vários nomes, né? Dependendo da localidade, dependendo da forma que ela foi criada, né? Porque o homem ele consegue, digamos assim, dominar certos aspectos a ponto de criar uma nova planta. Não é uma nova planta, mas assim, uma espécie que talvez tenha mais THC, que tenha menos THC, entendeu? Aí cada lugar eles dão um nome. Eu não sei se você leu sobre isso. Igual, por exemplo, tem a marihuana, né? Marihuana. Sei. Uhum. Inclusive, cara, quase que o nome da minha avó sai como maconha, velho. É mesmo, é? Maria Joana? É Maria Joana, só que é Joana Maria o nome da minha avó. Aí, já tá vendo? A sua relação já vai bem antes de você, ó. Tem uma época aí no Brasil, cara, que um monte de gente fazia música aí da maconha e tal. Uma é essa daí. Maria Joana. Eu tô ligado nessa história aí. Eu acho muito curioso, cara, esse tipo de coisa. Vamos colocar assim, uma posição minha, assim, um pensamento crítico meu. A gente tem essa demonização total da maconha, né, de determinadas coisas que, como eu já disse, mais pra frente eu talvez tenha resposta para isso, eu vou colocar aí, mas enfim, você imagina uma senhora de seus 70 anos hoje, vamos colocar assim, fã de Roberto Carlos é tal. Imagina o choque dela descobrir que Roberto Carlos e Erasmo Carlos gostavam da maconha. Entendeu? Será que isso seria alguma coisa, mudaria o processo de pensar dela? Até porque a sociedade em geral, não vou colocar só, associa maconha a delinquente. Aquele moleque favelado, não sei o que tá. Você acaba usando uma questão social e começa a botar maconha dentro de um outro ambiente e tal. Como se o rico não usasse maconha, como se a pessoa lá... Esse é o ponto, entendeu? É uma substância tão simples, uma questão tão simples, que você acaba colocando ela numa situação restrita e colocando o seu preconceito de tudo que você tem em cima da droga. E aí você pensa, quando você fala pra qualquer pessoa assim, aquele maconheiro, você nunca para pra pensar se o cara é um estudioso, se o cara é um médico, se o cara é um pensador, se ele é um artista. Não. Você vai associar ela já a uma coisa ruim, aqueles seus preconceitos que você tem. Você vai taxá-la como vagabundo, como isso, aquilo. Aquele pensamento, quando você fala... É só você fazer uma autorreflexão ali, você pensar. Quando você fala maconheiro, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Entendeu? E nunca vai ser daquela pessoa bem-sucedida e tal. E pelo contrário, é justamente isso. Né? Você tem pessoas de todos os tipos. Você vai ter pessoas que são boas e usam e pessoas ruins que usam. Só que o que transforma ela em boa ou ruim não é a maconha, é aquela pessoa, entendeu? Então você associar a maconha àquela pessoa ruim já tá um grande erro e mostra um preconceito seu em cima disso, entendeu? Mas é toda uma questão cultural, histórica também, que a gente tá tentando abordar aqui o porquê, aonde chegou a esse ponto. Mas eu faço essa relação assim, tem até aquela história daquele meme, né? Eu conto ou você conta que Roberto Carlos gostava, entendeu? E a partir daí, em que momento você deixa de pensar? Não, mas aí você tá falando... não, tudo bem. Eu nunca vi uma entrevista dele falando sobre isso, nem sei também, tô falando. Só que existe na música, essa própria que você falou aí, Maria Joana de Erasmo Carlos, né? Ele faz a música falando da marihuana, né? Que é um nome que foi dado. E acaba que ele bota. E não foi só ele, tem vários músicos, vários artistas que
acabam fazendo referência à droga, né? De uma certa forma. O próprio Raul Seixas falava, na própria época da ditadura, né? Aquela música que fala, quem não tem colírio usa óculos escuros. Pra mim é uma referência à própria droga, né? Porque te deixa com os olhos vermelhos, você tenta esconder, então, quem não tem colírio, isso é uma relação que eu tô fazendo, né? Como diversas outras coisas também. E você acaba se expressando e colocando, mas de uma forma mais subliminar, vamos colocar assim, até para não ser associado. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, né? De Roberto Carlos, usuário de maconha. Até que ponto mudaria o seu preconceito se você soubesse ou ele falasse explicitamente que ele utiliza ou ele utilizou? Até que certo ponto você colocaria ele? Se você falaria que ele era maconheiro, ou você defenderia ele em relação a isso, né? Ou você justificaria, entendeu? Eu fico parando para pensar. Se você é um ídolo seu, a pessoa, no caso, que tem total preconceito com a maconha, se ela soubesse que o seu ídolo utiliza, até que ponto você colocaria? Você justificaria o uso dela ou você aceitaria, entendeu? Eu acho uma reflexão bem interessante para as pessoas que têm esse preconceito pensar. A maconha é o bicho, ó. Vou explicar um pouquinho do porquê que nós chegamos a esse ponto, né? Pelo menos do meu ponto de vista, que a maconha é essa coisa terrível. Por quê? Se ela, vamos lá, antigamente a gente tinha, já foi comprovado, em 1800 e alguma coisa, lá no início do século 1800, você já tinha comercialização de substâncias à base de maconha, e que funcionavam e eram vendidas para todo mundo, né? Você tinha pessoas que ganhavam dinheiro. O próprio George Washington, presidente americano, ele tinha uma fazenda de cânhamo, né? Que ele tinha. E ele usava... George Washington tinha uma fazenda de maconha? Não é isso. Ele tinha uma fazenda com plantas que tinha fibra que utilizavam naquela época, entendeu? Era uma fibra muito importante. Então aquilo gerava dinheiro, gerava lucro, gerava renda para ele. Então, para você ver, o próprio presidente americano tinha uma fazenda de maconha na casa dele, né? Na fazenda dele lá. E ele tinha lucro com isso, entendeu? Era ruim? Não. Era uma substância que tirava a matéria-prima para tudo. E aí você tinha a utilização da maconha para todo tipo de coisa. E ela era vendida. E você tinha ganho e as pessoas utilizavam. Só que aí vamos chegar um pouquinho mais lá para frente, se eu não me engano, na década de 20, 30, que foi aonde começou tudo a mudar. Por que nós chegamos hoje a essa situação onde maconha ela é uma substância proibida? Por quê? Por causa da fake news, entendeu? Essa fake news que aborda a gente hoje, e é uma questão política. Tinha um cara que se chamava William Rudolph Hearst. Eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, mas ele é o cara. Ele é o cara responsável por transformar, por mudar isso tudo. Por que ele fez isso? Primeiro, ele era político. Ele era um barão da imprensa. Ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele tinha uma influência muito grande. Era um cara que defendia os valores morais, defendia os bons costumes, era político e, enfim. Ele tinha toda essa mente que é hoje em dia ainda. Um cara mexicano entrou na fazenda dele, que ele tinha uma fazenda que tinha uns produtos lá que eu não me lembro qual era, mas enfim. Pancho Villa, conhecido guerrilheiro mexicano, chegou na fazenda desse cara e foi lá e acabou aprendendo a produção das coisas que ele tinha lá. Por esse motivo, porque acabou com a produção que ele tinha lá e o cara ficou com muita raiva, esse Hearst. E ele era simplesmente o dono da maioria das jornais e revistas da época. Ele tinha o domínio da imprensa. Então você acha que isso ia ficar assim? Não. Simplesmente ele pegou, e aí entra a discriminação racial contra os mexicanos. Ele publicou no jornal e na revista dele que todo mexicano utilizava a erva e cometia as maiores atrocidades que tinha. E ele começou a relacionar a maconha com crimes. E começou a botar. Então as pessoas que liam aquilo ficavam horrorizadas, porque saía no jornal. Para quem tiver o interesse de procurar, procura. O nome dele é difícil,
Então bota assim, o Barão da Imprensa Marrom. É só procurar no Google que você vai ter um pouquinho do que esse cara fez. Tem aquele filme que algumas pessoas dizem que o Cidadão Kane foi inspirado na vida dele. Por quê? Porque ele tinha o domínio da informação. E ele tinha muita fake news e ele utilizava essa informação a favor dele, obviamente, né? Então, como Pancho Villa chegou lá na fazenda dele e acabou destruindo a produção que ele tinha, ele não ia deixar isso à toa, né? E criou uma raiva e ele começou a associar a maconha. Daí o nome marihuana, né? Até porque ele botou esse nome mexicano justamente para associar. Aí ele começou a soltar nos jornais e na revista dele matérias relacionando maconha, mexicano e crime. Por quê? Porque ele estava com raiva. Então eu acho que isso explica muita coisa do porquê que nós chegamos a esse ponto. Porque teve o interesse de uma pessoa muito poderosa a poder fazer essa relação. Maconha e crime. E como você tinha o domínio da imprensa naquela época, a gente está falando de um tempo muito antes de televisão, de rádio, de tudo. A gente está falando daquilo, que era a única verdade que a pessoa tinha. E se você tem a verdade, meu irmão, você é poderoso. Então, se você controla isso, então, você acaba trazendo a verdade a sua verdade para os outros, entendeu? Então eu acho que esse foi o ponto crucial de onde as coisas começaram a mudar. Só um detalhe que eu queria falar aqui é uma manchete que está escrita aqui no New York Times de 1925, que é uma manchete desse jornal, o dono era o Hearst. Ele escreve: mexicano enlouquecido de marihuana ataca descontrolado com faca de açougueiro. Né? Esse era um título de uma manchete do jornal daquela época, que ele tinha todo o interesse de demonizar essa substância, né? Vale ressaltar um pouquinho também, que é interessante, que esse cara, ele também foi a favor da lei seca nos Estados Unidos, aquela mesma do Al Capone e tal, né? Ou seja, na cabeça dele, o álcool também teria que ter sido acabado, eliminado. Por quê? Ele é defensor da moral, dos bons costumes e tudo e tal. E acabou que ele não conseguiu, porque aí já é história, né? Já entra em outro sistema. Aí sou eu que tô colocando esse ponto de vista. Por que ele conseguiu fazer isso com a maconha e não conseguiu com o álcool? Aí tem uma série de coisas, mas enfim. Ele não relacionou o álcool aos mexicanos, ao crime, essas coisas todas, entendeu? E tinha um outro interesse por cima disso tudo, aí já é máfia italiana, já é um outro sistema, né? Que você acabou de se organizar, mas para ele teria que acabar com isso tudo. Só que ele associou a maconha aos mexicanos. E acabou isso, as pessoas levando isso a sério, entendendo, e isso disseminou de certa forma que a gente está falando sobre isso aqui hoje. Olha quanto tempo se passou. E parece que esse preconceito tem mais a ver mesmo com a associação em si, né, Marcelo? Sim. A associação que a pessoa faz da maconha com alguém. Porque você cria os seus preconceitos em cima disso. Segue a mesma linha aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, ela chegou pelos escravos africanos, né? De Angola, que vinham nos navios negreiros. Eles plantavam entre as plantações de cana-de-açúcar para poder fumar. Então, ela não é originária daqui. Então ela foi trazida. Com quem ela foi trazida? Com os africanos. E tudo que tem relacionado ao africano, para a sociedade em geral, é uma coisa ruim, entendeu? Então qualquer coisa, você pode botar as religiões de matriz africanas. É como se fosse uma coisa absurda. Comida, enfim, tudo que é relacionado ao africano acaba tendo essa conotação ruim. E não seria diferente com a maconha, né? Nos Estados Unidos foi isso, foi o caso dos mexicanos. Com a gente aqui são os africanos, né? Então, eu acredito que sim, por eles ter trago essa substância para cá e fazer o uso frequente dela, acabou associando isso a uma coisa ruim. E também não é só isso, a influência americana também é muito forte pra gente aqui, né? Eu não sei na Europa como foi ou por que chegou, mas acredito que tem alguma coisa a ver também com essa origem, talvez com os muçulmanos, com os indianos ali, talvez eles tenham feito essa relação. Eu tenho aqui um dado aqui que em 1961 que houve uma convenção internacional de narcóticos da ONU que proíbe o uso de drogas, né? E 173 países assinaram e a maconha entrou também nessa classe de substâncias mais perigosas que não tem uso medicinal reconhecido. 1961. A gente estava falando há pouco aqui de 1800 e alguma coisa, que ela era vendida em farmácia, né?
Aí a gente vai historicamente entrar, né? Aí também não vamos falar também que tudo é bom, porque nos Estados Unidos entrou a Food and Drugs, né? A FDA americana, que começou também a fiscalizar e a ver, que eu acho que isso também é uma coisa boa, né? Porque senão até a própria cocaína e heroína também era vendida em farmácia de uma forma indiscriminada, né? Então você podia comprar sua ampolinha de cocaína, de heroína nos Estados Unidos e injetar, você comprava na farmácia e utilizava, né? Então tem esse contraponto também. Então eu acho que a FDA ela entrou em certo ponto ali para poder controlar as substâncias também. Só que acabou ela levando outras substâncias que também não tinham necessidade, né? E acabou categorizando a maconha como droga por causa do seu princípio ativo do psicotrópico, né? Primeiro ponto, por que a FDA resolveu banir essa substância? Primeiro porque ela começou a pesquisar e ver, né, que as substâncias que estão no mercado e começou a fiscalizar. Isso é uma coisa boa, independente da substância. Eu acho que tem que ser fiscalizada mesmo. Como eu disse, vendia-se heroína em farmácia e você podia utilizar. Eu acho que tem que ter um controle, não é bem por aí. Historicamente, eu acho que por uma outra situação a gente poderia falar sobre isso, como é que foi utilizada essa questão da heroína. Mas em relação a isso, você já tinha potencial terapêutico, né? Você já tinha um potencial, já era utilizada, isso já vem em papiros, isso já vem em estudo, não é uma coisa nova, e as pessoas têm domínio disso, e os pesquisadores têm. Então, o Marshall, eu não sei o nome dele, o Rafael lá, o cara que isolou o THC, ele já tinha o conhecimento de que a maconha ela tinha potencial terapêutico, só que ela também tinha o efeito psicotrópico, e isso levou uma coisa a outra. Por quê? Por que o FDA, ela foi lá, a convenção lá, tirou a droga? Por causa do seu efeito psicotrópico. Ela causa efeitos que, segundo alguns relatos de bem antes disso, te faz ver demônios, te faz ter visões, faz ter uma série de coisas. Isso é um efeito psicotrópico, né? Você vai achar isso com cogumelo, você vai achar isso com outro tipo de droga. Então, o israelense lá, ele pensou nisso, ele falou, calma, vamos lá. Essa substância, ela tem potenciais terapêuticos, mas ela também causa euforia, vamos colocar assim, ela tem um efeito psicotrópico. Vamos descobrir qual é essa substância para a gente poder estudar. Ele fez os estudos dele, chegou ali a definição de que essa substância era o THC, que hoje a gente sabe que é o responsável pelo efeito psicotrópico. Ele chegou e falou, é esse aqui. Esse é o responsável por essa substância dar os efeitos psicotrópicos. Se eu conseguir isolar e tirar isso aqui, eu acabo com o problema dela, de causar esses efeitos, e consigo tirar o melhor dela, que é aproveitar a substância para os seus fins que ela tem. Entendeu? Isso foi um marco muito importante. Só que o mal já tinha sido feito. Você já tinha associado. É uma planta fácil, barata, que se eu quiser pegar e plantar aqui em casa, eu consigo. Entendeu? Eu só preciso da semente. É ilegal? Eu vou fazer isso? Não. Mas para quem tem interesse, qual seria o problema? Para uma pessoa que tem... Aí a gente vai mais para frente, a gente vai falar sobre isso, né? As pessoas que precisam disso e acabam sendo limitadas por esse tipo de problema. Mas, enfim, esse cara, o Rafael, ele isolou. Ele falou, eu vou tirar a parte que é ruim, entre aspas, né? Que não interessa medicinalmente, e vou fazer um estudo sobre isso. E foi o que ele fez. Achei maneiro, foi o teste que ele fez, cara. Ele pegou o bolo, fez um bolo lá. Sim. Colocou o THC, a outra não. Aí começou a testar lá o pessoal comendo bolo, ficando doidão. A esposa dele, os amigos doidão dele. Não, se sentindo eufórico, né? Porque no estudo eles não falam que... Teve um que ria do nada, começava a rir sozinho. Teve outro que teve uma crise lá de ansiedade, aí cada um reage de um jeito, né? Tem uma reação. Na entrevista lá com a revista, com a Super Interessante, ele até conta que para ele conseguir essa maconha, ele teve que pedir para um amigo dele, pesquisador, sei lá, professor dele, foi na polícia, pegou, encheu a mochila de maconha, da planta, né? E foi levar, só que ele tinha que ir no ônibus, cara.
Aí tu imagina, o cara cheio de maconha dentro do ônibus, ele podia ser preso por aquilo. E o pessoal, todo mundo sentindo o cheiro. De onde que tá vindo esse cheiro, cara? E a gente tá falando de Israel, né? Não é um país assim também tão simples de ser feito isso. Mas é o que eu tô falando, ele via potencial para isso e quis estudar. Ele assumiu o risco, né, de poder fazer esse tipo de ter essa ação, né? Porque ele realmente acreditava nisso. E conforme o estudo provou que ele estava certo, ele não estava errado. Né? Você estava falando aquela parte, né, que a gente estava falando de como ela entrou no Brasil, a substância, né, que veio pelos africanos e tal. É interessante porque quando eu converso com as pessoas, muita gente fala assim para mim: ué, mas ela não era do índio? Não já tinha aqui? Não era o índio que já usava? Eu falei, segundo o Gabriel Pensador na música dele, sim, né? Porque ele faz essa associação. Então, muita gente, para você ver como é que é o poder da informação. As pessoas associam a maconha ao nosso índio brasileiro. Tanto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles falavam, mas o índio já não fumava? Não, ele usava outro tipo de alucinógeno, que é outro tipo de história, né? Porque pra gente aqui ela chegou porque ela não é originária do Brasil. Porém, ela pode ser plantada aqui por uma série de motivos, né? Ela cresce bem. Mas, não, respondendo a algumas pessoas que sempre me perguntam isso, mas não é ela não chegou aqui com... Não chegou não, né? Não foi o índio que fumava, que descobriu ela. Não, cara. Não foi o indígena. Isso só na música do Gabriel Pensador lá, que Cachimbo da Paz, aquela música dele lá, fez. E isso fez com que muita gente acreditasse que era o índio responsável, né, pela maconha, ou que é uma coisa originária nossa. Mas não, isso aí é cultura popular, né? Eu acho que eu te mandei um negócio do Mike Tyson, não te mandei? Eu vi num site do Mike Tyson que ele fuma 40 mil, sei lá, não sei. Não, isso que é interessante. Esse que é o ponto. Eu li 2 matérias falando sobre isso. A matéria que chama a atenção é Mike Tyson gasta 40 milhões com maconha. Aí você vê como é que é um clickbait, vamos colocar assim. Ele não gasta 40 mil dólares fumando. Ele tem uma produção de maconha medicinal. Então, ele gasta dinheiro fazendo um produto, entendeu? Quando eu olhei a manchete, eu falei, pô, o cara fuma maconha pra caramba. Não, mas a ideia do link como eu tava te falando, as pessoas me mandam muito essas coisas, né? Um amigo meu mandou o link assim falando, muito além do lucro. Mike Tyson fuma cerca de 200 mil por mês de sua plantação de maconha. O cara fuma 200 mil reais de maconha? Como assim, cara? Não é isso, entendeu? Você tem que entender, você tem que ler o contexto, você tem que ver a informação e ver o que tem. Ele estava praticamente falido, né? Por uma série de motivos, inclusive aquele negócio de abuso, advogado, enfim. E aí ele começou aí teve esse boom, né, da maconha lá, e aí ele começou a investir. E hoje ele tem um lucro em cima disso. Ele tem uma plantação de maconha para fins terapêuticos, entendeu? Então ele tem ali, ele gasta dinheiro com adubo, com isso, com uma série de coisas. Não é que ele gasta 200 mil reais comprando maconha, entendeu? Não é isso. Ele compra produtos para poder vender. Agora, se ele fuma lá, ele faz o uso dele, direito dele. Ele tem legalização, ele tem todo um suporte que ele pode ser feito, né? Dependendo do estado que ele tá lá também, eu não sei. Mas ele tem autorização para cultivar e vender, entendeu? Vamos lá, porque a gente falou do Rafael, Rafael Michelin, sei lá como é que fala. Ele que foi quem descobriu o THC, que é o Delta 9 Errou! Delta 9 tetrahidrocannabinol. Caracas. É o que a gente conhece. Tem o CBD também, que é o canabidiol. Mas a cannabis, ela tem um monte de substância que faz parte, não é somente esses dois, né? Exatamente isso que você está falando. São mais de 50 componentes que tem, né? A gente vai falar aqui mais desses dois que são o THC e o CBD, para poder o pessoal entender um pouquinho o que é o que.
Tanto o CBD quanto o THC, os dois, ele tem propriedade terapêutica. O THC, ele também tem efeito terapêutico, porém ele é responsável pela parte psicotrópica da planta, entendeu? A parte psicotrópica é aquela que vai te dar o barato, vai te deixar doidão, entendeu? E isso ela tem um lado bom e um lado ruim. Então vamos colocar de um lado. Aquela pergunta que todo mundo faz. Pô, vocês estão falando bastante da maconha. A maconha é uma coisa excelente, boa, 100%? Não, cara. Ela não é boa. Ela não é uma substância mágica, boa para tudo. Não, como toda substância. Se você pegar uma café, por exemplo, e tomar 2 litros de café, se você conseguir fazer isso de uma vez, eu vou mais além. Vamos à água. Uma substância praticamente essencial para a vida. Se você fizer beber água mais do que o seu corpo comporta, você pode morrer. Como? Você tem um desequilíbrio dos seus eletrólitos do corpo. Canal de sódio, potássio, essas coisas todas. Isso vai inchar a célula, as suas células vão estourar e você pode morrer porque você bebeu água mais do que devia. Então, é assim. A primeira resposta para isso é essa. Toda substância em excesso faz mal. Então, com a maconha não é diferente. Algumas pessoas são mais sensíveis, então você vai ter algum problema. Você pode ter duas pessoas que fumam a mesma substância. Uma vai se sentir bem, a outra não. Até porque aí tem um outro complexo que chama endocannabinoides, né? Que são receptores que o seu corpo normalmente produz para maconha, entendeu? Então o seu corpo ele já tem alguns receptores que são dela. Por isso que ela tem os seus efeitos terapêuticos, ela tem uma série de coisas que ela reage com o seu corpo. Porque o seu corpo tem ligações para ela. Cada pessoa tem o seu organismo diferente. Umas pessoas são mais sensíveis que outras. Então umas pessoas vão ter efeitos positivos e outras negativos. Isso vai depender do organismo, como qualquer substância. A maconha, ela pode trazer problema para algumas pessoas? Sim. Algumas pessoas têm alguns problemas com esquizofrenia, alguns problemas mentais, uma coisa séria. Se você fizer o uso dela, você pode chegar a um problema. Você pode não desencadear, mas você pode, por exemplo, se você tem uma predisposição à esquizofrenia, alguns estudos sugerem que você fazendo o uso, você pode adiantar esse processo, entendeu? Em alguns lugares você pode ler: maconha causa esquizofrenia, igual eu já li em alguns lugares. Não, ela não causa esquizofrenia. A pessoa ela já tem uma predisposição à esquizofrenia. E acaba que o seu corpo, você fazendo uso dessa substância, você acaba antecipando isso, entendeu? Então, ela tem uma ligação muito grande com o cérebro, tem alguns endocannabinoides no cérebro, tem essa diferença, entendeu? Se eu fumar, eu vou ter esquizofrenia na primeira vez? Não funciona assim também, entendeu? Então é uma coisa gradual, como toda coisa, como eu te dei esse exemplo agora da água. Toda substância ela tem os seus problemas, você pode botar. Você vai ter uma overdose de maconha? Não, você não vai ter uma overdose de maconha, ela não causa. Ela causa dependência? Eu vou ficar viciado em maconha? Não, você não tem um vício porque essa substância ela não causa dependência física. Isso aí já é uma questão de neurotransmissor. A cocaína ela causa dependência química, sim. Heroína, sim. Por quê? Por causa dos neurotransmissores, isso. A maconha ela causa? Não. Ela causa dependência emocional. É diferente. Dependência emocional é o seguinte: eu só consigo fazer determinada coisa se eu fumar isso. Ou eu só me sinto bem se eu fumar. Então ela causa uma dependência emocional, mas isso é a culpa da pessoa, não da substância em si. Por quê? Tem pessoas que têm alguns toques, vamos colocar assim. Eu só consigo fazer determinada coisa se eu rezar 3 vezes ao dia, entendeu? Isso é uma dependência emocional. E aí você acaba juntando uma coisa com a outra. Mas, enfim, é isso. A maconha ela vai te causar uma dependência química? Não. Química não. Emocional? Pode ser que sim. Isso é possível, mas isso vai depender, entendeu? Em relação aos canabinoides, como eu estava falando, o THC é basicamente isso que eu te falei. Ela pode ser usada com potencial terapêutico em algumas doenças. Alguns remédios de uso já aprovado, inclusive, tem alguns que eles utilizam o THC. Ele não dá o barato, mas ele utiliza uma substância. Você tira aquela parte ali e faz o uso para ela. O CBD também, ele é mais utilizado. Por quê?
porque o CBD ele não tem esse problema do uso psicotrópico. O CBD ele já é uma molécula, uma substância da maconha, que ela não tem esse problema. Então você pode trabalhar ele de uma forma melhor. Inclusive fazendo um estudo em algumas situações, usando até em criança, né? Que tem aqueles casos famosos com crianças que fazem o uso dela. Então essas substâncias são isso, são substâncias que estão presentes na planta e que ela tem uma afinidade com o seu corpo tem receptores para ela. E por isso que ela é utilizada, por isso que ela tem um efeito medicinal, por isso que ela tem uma série de efeitos no seu corpo. Se não fosse assim, ela não teria efeito nenhum, né? Então esses são os responsáveis. São só esses 2? Não, nós temos mais de 50. Né? São uma variedade muito grande e cada um serve para alguma coisa. Os cientistas tendo alguma permissão para poder utilizar essa substância, eles vão ter uma variedade muito grande, cara, que pode chegar a coisas que a gente não sabe. Alguns estudos já tem efeito antipsicótico, tem efeito ansiolítico, analgésico, é uma série de substâncias, de efeitos positivos que você tem dentro dessas substâncias, entendeu? Talvez a pessoa pode perguntar se um baseado ele aumenta o risco talvez de câncer de pulmão. O problema da maconha é a forma como você usa. Então, o que acontece? Quando você fuma maconha, você está queimando a substância. Se você está queimando, você está produzindo fumaça, e a queima do produto também ela é prejudicial para o corpo. Então, ela vai causar efizema pulmonar, essas coisas. Pode causar sim, mas por causa da fumaça que você está utilizando. É o meio de utilização que vai causar esse dano, entendeu? Mas tem também as pessoas que utilizam, ou tem outras formas de utilização também, igual a gente falou do bolo. Tem pessoas que podem misturar um bolo, tem pessoas que podem fazer um chá. Enfim, tem várias outras formas de utilizar, né? Eu, particularmente, não gosto de cigarro, eu não gosto de fumaça, é uma particularidade minha, eu não gosto. Já fumei, mas não achei a menor graça, não gosto daquela coisa ruim. Porque a fumaça incomoda, ela tem. Mas você tem uma variedade muito grande de utilização, inclusive a mais simples seria essa, você ingerir, tanto no bolo, no chá, no brigadeiro, seja qual for o motivo. É muito mais seguro em relação a isso, porque você não tem o efeito danoso da fumaça. Você não tem só um jeito de você usar a maconha. Você pode usar de diversas formas. Inclusive inalando fumaça no vapor, que, segundo alguns estudos, falam que você pega, quando você usa, por exemplo, um narguilé, você acaba pegando melhor, porque você não tem o problema da fumaça, isso você botando no vapor. Você acaba pegando ali, você não tem aquele problema da fumaça em si, mas quando você bota ela no vapor todo, você acaba pegando, você não queima a substância, entendeu? Então isso acaba não dando tanto problema assim. Mas isso, é um mito. A maconha é mais prejudicial que o cigarro? Não. Se você for analisar as duas, o cigarro é até mais, por causa da quantidade de substância. Mas sim, a fumaça, ela pode te trazer algum prejuízo, sim. Isso é confirmado. Aí tem gente, Marcelo, não sei o que você acha sobre isso, mas tem gente que fala assim, que o álcool ele não é proibido porque ele faz menos mal que a maconha. Cara, aí já pra mim, isso é uma opinião minha, né, em relação... Não só minha, tem vários estudos, né, vários dados em relação a isso, mas pra mim é o maior mito que tem. Eu, por exemplo, acho muito prejudicial o álcool. É proibido? Não, é legalizado. Mas é por isso que tem essa ironia, né? As pessoas falam, mas o álcool é legalizado e a maconha não. Então ela é... Não, aí a gente volta lá naquele sistema histórico. Ela só é proibida porque foi interesse de alguém. Enfim, em relação a isso, ela é mais prejudicial ou menos prejudicial? Primeiro, vai depender de como você usa, quem usa, uma série de coisas. Mas no consenso geral, o álcool é muito mais prejudicial por uma série de motivos. Né? Eu poderia passar muito tempo aqui listando todos eles, mas vamos colocar numa coisa mais simples, né? Para não perder tanto tempo. Um álcool, até em certa dose, ele relaxa uma série de neurotransmissores, GABA, tal, enfim. Em um certo momento você vai tomando, né? Você vai bebendo ali e tal, você se sente bem, relaxado e tal. Depois de uma certa fase,
aí ele já começa a prejudicar, ele já começa a mexer na sua coordenação motora, aí ele já mexe numa parte do cérebro que é o seu controle, e aí você se torna mais agressivo, e aí você tem uma série de coisas que se torna mais prejudicial que a maconha. Você faz o uso da maconha, você já, primeiro ponto, ele já vai te acalmar. Você já vai ficar mais calmo, mais relaxado. Você já... Faça essa pergunta para quem estiver ouvindo. Já viu algum maconheiro agressivo? Eu não me lembro de nenhum. Já viu algum bêbado agressivo? Se você fizer essa relação, você vai ver. Ela te torna mais agressivo. Uma vez conversando com uma pessoa em relação a isso, a pessoa falou assim, mas eu conheço gente que fuma maconha e fica agressivo. Sim, a pergunta que eu faço para essa pessoa é, qual é a substância, o que mais ela utilizou? Geralmente o cara faz a associação do álcool e da maconha. E aí mistura uma coisa com a outra. E aí você tem uma série de problemas em relação a isso. E isso é qualquer substância. Inclusive tem estudos, né? Eu estava procurando na época do TCC alguns estudos em relação a isso, né? Efeitos prejudiciais da maconha. E a maioria era associação com outras drogas, principalmente o álcool. Por exemplo, isso tem uma série de estudos, se você procurar mais a fundo, você vai ver. Acidente de trânsito, pessoa com álcool, tantos por cento. Pessoa com uso de maconha, tantos por cento. Existe também, você também pode ter, porque ela afeta uma parte motora, né? Não estou dizendo que é seguro. Porém, o álcool, ele é muito mais danoso nesse sentido, porque ele prejudica muito mais. Mas aí também tem a ver com estatística, porque mais pessoas fazem uso do álcool também, né? Então você tem que balancear um pouco isso. Mas, de certa forma, o álcool, tem um outro estudo relacionado a isso, que comprova que o álcool ele mexe mais na sua parte motora, que te deixa mais, dependendo da quantidade que você utilizar, você vai ficar mais agressivo no volante, você vai ficar mais destemido, e isso pode causar um acidente. E a maconha não, acaba que você dirige mais lento. Isso foi um estudo que eu vi em um lugar, porque você fica mais lento, você dirige mais devagar. Se você dirige mais devagar, você causa menos acidente, entendeu? Então tem essa relação que existe. Eu não vou entrar mais fundo nesse tipo de assunto, porque são estudos e tem uma série de coisas que são colocadas em cima disso, né? Mas é basicamente isso. O álcool é mais perigoso que a maconha? No meu ponto de vista, sim. Então eu consigo colocar isso, eu falo isso, mas como eu disse, é uma percepção minha, né? Não tem alguns estudos que sugerem isso, mas se você colocar, vê até por isso que eu falei. Você tem associação da maconha com uma outra substância, geralmente o álcool, que vai causar, que vai deixar uma pessoa falar, aquele maconheiro estava fazendo isso, ele agrediu a mãe, né? Vamos colocar assim. Foi só com a maconha que ele utilizou? Sim. Então possivelmente pode ter sido uma esquizofrenia, porque acontece, entendeu? Ele bebe também, fica doidão. Tá, ele já fez junção de duas drogas, já é uma outra situação. Ele tomou um outro remédio controlado, entendeu? Então você não pode falar, foi culpa da maconha em si. De uma forma geral, eu acho ela muito mais segura que o álcool em todos os sentidos. Inclusive fisiologicamente. Ela traz muito menos dano do que o álcool. Você vai ver, a cirrose é causada por excesso de álcool e outras drogas também, né? Porque aí é uma conjugação no fígado, é uma outra situação, né? Que é prejudicial. A maconha também vai, dependendo do tempo, da exposição, ela também pode dar, porque o seu fígado vai processar isso e dependendo da situação, de como você usar isso, ela pode fazer a quebra das moléculas e ter um prejuízo também, né? Vamos colocar assim. Mas se você fizer um uso prolongado de maconha e de álcool junto, no mesmo tempo, o prejuízo da maconha vai ser muito menor do que o álcool, entendeu? Porque não adianta. O seu corpo, ele não reconhece o álcool como uma substância boa. Ele faz o seu fígado, ele faz um esforço danado para transformar esse álcool, que é veneno, que ele não é endógeno no seu corpo, ele faz um esforço danado para transformar nisso numa substância boa para o seu organismo. E isso traz um prejuízo muito grande para o seu fígado. Então eu bebo todo final de semana. Sim, mas o seu fígado, ele tá fazendo um processo muito desgastante para ele. Então, ela é boa, ela funciona, ela é ótima, não é bem assim. O álcool, ele é muito prejudicial também. Então, respondendo essa pergunta, sim, no meu ponto de vista, o álcool, ele é muito mais prejudicial do que a maconha em todos os sentidos. Até social mesmo, né? Quantas vezes você não vê final de festa?
Final de festa, sempre tem uma briga lá para 4, 5 horas, independente da festa que você for. Você pode ir numa festa de rico ou você pode ir numa festa de pobre. Dependendo da quantidade de bebida que é oferecida, tô falando só da bebida alcoólica, nem vamos associar outras drogas, não. Bebida em excesso, no final não vai dar boa. Você vai ter um problema. Que não seja confusão, mas vai ser um mal-estar, uma série de coisas que pode causar. Mas você tá falando que o álcool é pior que a maconha? Depende, não tô... Sim, primeiro eu tô afirmando isso, que eu acho mais prejudicial. Mas o contexto que, dependendo de quem escutar isso, pode falar, você acha melhor, então, é melhor fumar maconha do que beber álcool? Não sou eu que tenho que decidir isso. A minha posição é diferente da sua, entendeu? Então, eu tenho o meu consenso, baseado nas coisas que eu estudo, o que é bom para mim. O que é bom para mim não é bom para você, entendeu? Então, isso é uma discussão simples. Quem é a favor da maconha, ela vai fazer uso independente do que for falado. Quem é contra, não vai fazer uso. Isso não tem que mudar. Se você acha que... Eu não vejo ninguém indo fumar um baseado porque a gente está conversando aqui. Isso não passa pela minha cabeça, entendeu? Mas eu acho importante a gente ter essa conversa justamente em cima disso para acabar com um preconceito de você ver uma pessoa que fuma e você chamava de maconheiro vagabundo porque ela está fumando. Então eu acho que isso que tem que acabar, esse preconceito e fazer. Porque o álcool é muito tolerado, inclusive incentivado, e até em crianças, e as pessoas não veem problema nisso. Eu vejo problema. Você pode criar uma dependência, você pode estimular um uso inadequado. E isso na maconha também, entendeu? A maconha ela já foi vista também que menores de 16 anos elas causam alguns prejuízos, assim como o álcool. Não é só uma substância, ela tem alguns atrasos de desenvolvimento. Se você pega uma pessoa que começou a beber muito cedo, ela pode ter alguns atrasos que pode ser pelo uso do álcool, entendeu? Assim como da maconha, enfim. O seu corpo ele ainda não está pronto para produzir essas substâncias. Então, se você tem alguma coisa que impeça em algum momento ali o desenvolvimento, ela é prejudicial. Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franqueza. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Até a questão do cigarro, né, convencional, a questão da nicotina, né, cara, é meio esquisito, porque um cigarro ele é liberado, não é considerado ilícito e não tem propriedade terapêutica nenhuma, Não cara. tem, pelo contrário, é só prejudicial, né? É só uma grande indústria, cara, que manda nisso e eles não querem perder, sei lá. É meio conspiracionista isso que eu tô falando, mas é muito esquisito, cara, você pensar que drogas pesadas são liberadas e a maconha tá aí presa, sendo que pode beneficiar muita gente. Se a gente for parar para analisar os motivos disso, né, eu acho que a gente já colocou alguns pontos aqui. O principal deles seria a desinformação, né? Talvez uma pergunta que as pessoas façam, né? Você prefere que legalize a maconha para uso recreativo? Então, cara, é muito complexo, né? É difícil você falar, né? Por quê? Eu acho que o ser humano precisa de limite. Ponto. Isso é um ponto. Se você liberar o álcool e a maconha, isso é complicado porque você está tendo essas duas substâncias que podem se juntar e trazer um problema, entendeu? Então, é muito complicado a gente falar sobre isso. Né? Eu tenho a minha posição, que eu não vejo essa relação entre álcool e maconha. São uma substância, como eu já disse, a maconha eu vejo ela menos nociva do que o álcool. Agora, como é controlado isso, se tem algum benefício em você legalizar, eu acho que isso é mais complicado. Porque vamos colocar no álcool, vamos botar assim. Qual é o moleque de 14 anos que não consegue comprar uma lata de cerveja? Eu comecei a beber muito cedo. Eu comecei a beber álcool muito cedo. E nunca foi um problema para mim tomar álcool, nem comprar. E eu vejo a mesma coisa acontecendo com a maconha. Então você tem uma chance de você
ter a possibilidade de comprar as duas legalmente, você pode trazer prejuízo porque você tem controle. Não é da substância em si, mas do controle que você possa vir a ter. Então, isso traz um prejuízo muito grande. Entendeu? Eu acho que a população ela precisa de um limite. Porque se nós, como Brasil, não estamos prontos para esse tipo de liberdade. Então, por exemplo, igual lá nos Estados Unidos, eles estão mais preparados do que a gente para isso. Eu tenho o meu consenso, né, de pensar no meu meio de ver as coisas, entendeu? Então, por exemplo, você poderia legalizar assim. Só que, por outro lado, pensando num coletivo, eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Então, eu não posso pensar para mim só. Eu tenho que pensar para outras pessoas. Então, é como eu te disse. Se a gente libera a maconha e o álcool junto, como é que você vai fazer esse controle? E isso me preocupa em relação a isso. Então, vamos colocar assim, não tem nenhuma dificuldade com um moleque de 14 anos comprar um álcool, como ele não vai ter de comprar maconha. Então vamos supor que ele vai comprar o álcool e ele vai comprar maconha junto, vai usar os dois juntos. E aí vai entrar naquele problema que eu estou te falando. Então isso me preocupa em relação a essa liberação total. Da medicinal, meu irmão, aí é pelo contrário. Eu não consigo entender por que a gente tem essas proibições ainda. Mas num contexto geral, é mais ou menos isso. Não é que eu sou contra. Mas eu acho que a medicinal depende também um pouco da liberação geral, né? Porque você utiliza o THC para algumas doenças também. Não é o CBD exclusivamente. Na verdade, alguns tratamentos você junta o THC com o CBD, porque o CBD ele até potencializa essa terapêutica do THC também. Aí eu também, nesse caso, eu sou a favor totalmente da legalização geral, justamente por essa questão da terapêutica, porque para você ter uma liberação menos burocrática para o pessoal que realmente precisa, que realmente está passando mal, que realmente precisa para tratar alguma doença, para diminuir algum sintoma que está da quimioterapia, enfim, qualquer que seja a necessidade da pessoa. E, cara, isso fica muito esquisito porque o pessoal não deve saber, eu também não sabia, mas tem tantos produtos já que são feitos, cara. Não estou falando só do THC em si, mas já se fabricam camisas com cannabis, se fabrica calça jeans com cannabis, se fabrica camisinha, cara. Se fabrica chocolate, se fabrica óleo, se fabrica corda, tudo, cara. Tênis, sapato, tudo. Porque tem uma variedade muito grande em cima desse produto que você pode ser utilizado. Então você cria uma proibição em cima de um preconceito desnecessário, você está deixando de explorar economicamente. Eu tenho 2 camisas feitas de fibra de maconha que eu ganhei, entendeu? E eu vou te falar, cara, é uma camisa confortável, que é muito mais confortável que o algodão. E eu achei maravilhosa, entendeu? De verdade, eu tenho 2 camisas que são feitas de fibra de maconha. E aí você acaba... Olha quanto se perde economicamente por causa desse preconceito desnecessário. Então, vamos explorar a substância comercialmente? Vamos. Cara, isso eu acho um desperdício de dinheiro muito grande em todos os sentidos. Todos os sentidos. No Canadá, não só no Canadá, recentemente eu fiz uma pesquisa de algumas faculdades, curso de maconha, nível superior de maconha, né? E no Canadá, principalmente, você tem curso 100% voltado para maconha. E o que você estuda nisso? Faculdade de maconha, você vai fumar maconha o dia inteiro, é isso? Porra, é uma infantilidade você pensar assim, entendeu? Você pode fazer estudo e não ser usuário, não tem problema nenhum, entendeu? Você fazer estudo, conhecer a substância e não tem que uma coisa levar a outra, né? Mas eu estava pesquisando mais a fundo sobre essa faculdade do Canadá. O que ela estuda? Ela estuda botânica, que a gente está falando de uma planta. Ela estuda direito, que são as leis vigentes. Ela estuda economia, que você tem que aprender como é que funciona essa parte econômica. Você estuda agronegócio, que você tem que estudar a melhor forma de cultivar, a melhor maneira, qual é o melhor solo. Então, cara, é um conhecimento muito grande. Então, olha quanto dinheiro você está perdendo. Vamos supor, existe essa situação lá no Canadá, onde é muito bem explorada.
Então, olha quantas empresas elas são responsáveis por gerar lucro, né? Olha quanto de imposto você está deixando de arrecadar com isso. Eu acho que o governo tinha que abrir, já que o nosso país ele só pensa em dinheiro, que essa é a realidade, então vamos pensar em fazer alguma coisa em relação a isso. Vamos aproveitar financeiramente disso. Vamos ver o quanto de imposto a gente pode cobrar, entendeu? E o que você pode explorar. Você faz uma fazenda, uma empresa que tenha uma fazenda disso, de maconha. O que ela pode? Ela pode aproveitar fibra, ela pode aproveitar as substâncias, ela pode aproveitar uma série de coisas. Porque a maconha ela tem uma série de usos. Então, se você faz um uso consciente disso, você consegue gerar muito dinheiro, muito emprego, muito lucro e muito imposto. Então, olha a quantidade de coisa que você está deixando de gerar por esse motivo. E eu não consigo entender por que não se foi pensado e não foi visto isso, já que nós temos vários exemplos positivos de outros países que conseguem tirar proveito disso, entendeu? O Brasil ele começou a caminhar, vamos dizer assim, esse ano, né, para a questão, pelo menos a questão medicinal, né? Porque, vamos dizer, já tem 6 anos já que o Uruguai ele é liberado, né? Sim. O Canadá eu não sei quanto tempo que tem, mas eu acho que o primeiro foi o Uruguai, o Canadá também já é liberado, né? Sim. Holanda, eu acho que tem algumas restrições, mas lá não é considerado crime. Na Holanda, a última vez que eu pesquisei era o seguinte, isso também foi na época que eu fiz o TCC, então eu não sei se mudou. Mas antigamente ela era legalizada em coffee shops, né? Eram locais que você podia fazer o uso dali que eram legalizados, mas você não podia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você comprava um baseado ou um bolo, qualquer coisa que seja, ali nesses cafés. E você fazia o uso. Se você fosse para a rua utilizando ele, você poderia ser preso ilegalmente, porque você só é autorizado dentro desses lugares, entendeu? Segundo o que eu li na época. Porém, a polícia também não ia te prender, até porque existia um turismo em cima disso, se você chegasse na rua comendo um bolinho de haxixe, né? Enfim, ela era legalizada, não sei se mudou, mas dentro desses locais próprios, entendeu? Então você não poderia ir para a rua comendo. Então você tinha alguns lugares que você poderia fazer o uso. No Uruguai, foi até com Mujica que foi feito esse tipo de coisa, que foi um passo muito grande, muito importante, e foi interessante para eles poder fazer isso. E foi partiu do próprio governo fazer, e o governo gerou lucro para ele em cima disso, né? Então, ele deu um passo muito importante aqui na América Latina, como o primeiro país do mundo a poder legalizar, né, para esses fins recreativos. E até hoje, você não vê uma sociedade deles lá, né, tem 6 anos disso, você não vê nenhum problema significativo em relação a isso, né? Você tem estados, tem dados, e serve como referência para outros países, inclusive o próprio Estados Unidos, né? Alguns estados foram legalizando aos poucos, né? Talvez eles tenham um comércio melhor, até porque aqui no Uruguai ele é controlado pelo governo, né? Então o governo é responsável por esse controle todo. Lá nos Estados Unidos não, tem algumas lojas e tal, é um mecanismo diferente, né? Eu queria fazer uma relação muito interessante, do meu ponto de vista, eu queria deixar isso bem claro, em relação a Brasil e Uruguai, né? Que isso eu não tirei de lugar nenhum, é apenas uma especulação minha, que eu faço uma relação que é o seguinte, vamos supor que o Brasil legalizasse a maconha como o Uruguai fez. Quais são os possíveis cenários que podem acontecer? Falando de Brasil, eu acho isso um problema muito sério. E vou explicar o porquê, né? Que a pessoa pode falar assim, é contraditório pra caramba isso que você tá falando. Não, mas é o que eu tô falando. A culpa não é da substância, a culpa são das pessoas. O Brasil, ele não tem controle de praticamente nada, certo? Ele não consegue controlar. E lá no Uruguai, para quem não sabe, ele é vendido nas farmácias. Você pode comprar, você vai lá na farmácia, você vai lá, compra e faz o uso. E para isso você tem que criar um cadastro. Você tem que se cadastrar no governo para ser autorizado a comprar essa substância. Aí você vai lá na farmácia, compra, faz um uso controlado, né? Porque você não pode comprar todo dia, você ir lá e comprar. Você tem um volume que você pode comprar. Então, você só vai comprar toda vez que você vai lá, você dá seu CPF e vai ser cadastrado. Enfim, você vai fazer o uso dela ali. E tem alguns clubes também que você pode plantar. É uma outra situação. Mas, enfim, vamos supor que o Brasil utilizasse esse método. O governo vai controlar tudo aqui, tá? Vai vender na farmácia. Cara,
no Brasil existe gangues, pelo menos Rio de Janeiro, eu falo isso por conhecimento, porque tem pessoas que trabalharam em farmácia e já passaram por essa situação. Existia uma gangue que entrava na farmácia para roubar Cialis e Viagra, que são medicação para produtos eréteis. Então os caras entravam na farmácia para poder roubar isso para poder vender. Você não acha que você criaria um comércio de uma boca de fumo de um produto excelente, cara? Se fosse feito isso? Você ia acabar com o tráfico no Brasil? Não. No meu ponto de vista, não. Por quê? Porque o traficante, em vez de ter o processo dele de plantação lá, mandar vir no Paraguai, aquilo tudo, a mula, o transporte, que é encarece muito o produto final para ele, e é um produto extremamente, de uma qualidade extremamente baixa, que é praticamente porcaria, o que o usuário acaba fumando. O produto final da maconha que é exportada para a gente é lixo, e o traficante ia ter esse prejuízo todo se ele poderia simplesmente entrar numa farmácia e roubar um produto de boa qualidade e vender na favela. Então, não só não ia diminuir o tráfico, como ele poderia aumentar o número de roubos na farmácia, entendeu? Por isso, caso venha a ser feito um estudo para melhorar, eu acho que isso tem que ser feito de uma forma muito bem pensada para você não criar esse problema. Que não é simplesmente, vamos usar o modelo do Uruguai como exemplo para a gente poder fazer. Se você fizer isso, você está fadado ao fracasso e trazer muito mais problemas, entendeu? Tem uma série de outras coisas que você pode fazer para poder fazer uma legalização gradual, uma coisa assim. Mas fazer esse modelo do Uruguai, eu não vejo vantagem nenhuma por esse motivo. Você não tem controle. Você vai fazer uma farmácia que não tem uma segurança. A gente está falando num país que é complicado na segurança pública. E se eu fosse traficante, para mim seria muito mais viável eu entrar na farmácia e roubar do que eu fazer esse transporte todo de exportação. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem analisado, muito bem pensado, de uma forma que funciona para determinados lugares, entendeu? Talvez o que já tem no Brasil, sim, eu acho que já funciona, porque no Brasil está previsto o seguinte, né? A pessoa que precisa utilizar isso para fim medicinal, né? Estou falando uso recreativo, não. Ela pega a receita do médico, ela vai lá no site da Anvisa, né, coloca lá, a Anvisa vai gerar um documento e pronto. A partir dali, eu acho que ela recebe um outro documento que vai valer por 2 anos, no qual ela vai poder importar o produto, importar o CBD, importar acho que até o THC, não sei. Eu acho que eu até mandei aquele link para você, que agora está liberado também a plantação, eu acho, né, para pesquisa, essas paradas assim, aqui no Brasil, que antes não era liberado, porque o THC ele foi aceito pela Anvisa. Sim. Ele já é liberado, ele não é considerado mais ilegal. Apesar de ser liberado, o plantio, a planta, a semente, você não pode ter. Você não pode ter. Aí como é que você faz? Você tinha que importar uma pasta, um óleo de maconha e dali tirar, né? Dali já vem pronto já para você. Você não pode fazer a plantação. Agora eu acho que já no Rio de Janeiro já está começando a liberar, não sei se liberou. Eu vi esse link que você me mandou e eu achei bem interessante, e é uma coisa bem recente, e é justamente isso que você está falando. Esse controle, eu acho ele extremamente válido. Só queria deixar esse meu ponto de vista claro em relação ao Uruguai que eu estava fazendo, numa liberação para recreativo, entendeu? Para medicinal, uma outra discussão. Esse modelo que você deu esse exemplo aí, para fim medicinal, desse controle, cara, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que as pessoas têm que fazer o cadastro, pedir autorização, fazer todo a burocracia, que também tem que ser necessária, senão vira bagunça, e você faz o uso dela, entendeu? Então é um modo de você controlar isso de uma forma bem coerente. Eu acho que você consegue fazer isso de uma forma possível, que também não vai precisar de muita gente para você controlar, e você vai ter um controle, porque é muito mais fácil. Vamos supor que eu necessite para algum problema. Vamos dar um exemplo aqui. Esclerose múltipla, né? Tem alguns estudos que indicam que ela é boa porque ela diminui os espasmos musculares, uma série de coisas. Vamos supor.
tem esclerose múltipla. Você vai lá, entra com pedido de autorização para você plantar, fazer o uso e tal. Você acha que eu vou ter interesse de vender a maconha, a traficar, se eu sou o maior beneficiado disso? Entendeu? Não faz o menor sentido. E, por outro lado, é muito mais fácil o governo falar, opa, calma aí, tem o Marcelo lá na cidade tal que ele está plantando. Ô, fiscal, faz uma visita surpresa lá para ver como é que tá a plantação dele. O cara vai chegar aqui, vai ver e vai falar, opa, não, beleza, tá tudo em dia, ok, assina aqui. Beleza, é um controle totalmente plausível, totalmente possível, né? Então é muito mais tranquilo do que você fazer esse sistema de, tipo, cada um planta do jeito que quiser, da forma que você quiser. Então eu acho que a burocracia ela é necessária, com inteligência, obviamente, né? Eu acho que se a gente entrar naquele sistema daquele do ilegal, que como era antigamente, que você tinha que pedir autorização, que você não conseguia, aí a Anvisa mandava para a Polícia Federal, que mandava para a Polícia Civil, que mandava para outra, e acabava que ninguém chegava no consenso e você não conseguia liberar, entendeu? Então eu acho que a partir daquele momento, aonde houve a necessidade das pessoas e os estudos foram mostrando que eles eram tinha efeito, a sociedade em geral foi vendo, foi tendo a informação de que, calma aí, dá pra gente utilizar, vamos ver, vamos analisar isso aqui de uma outra forma, entendeu? Então... Vale a pena a gente até dar um exemplo aqui, né, daquelas pessoas, cara, que hoje tá bem mais fácil, porque hoje você consegue receber o produto na sua casa, não precisa passar pela Polícia Federal, sim, porque já é liberado. Porque mas, cara, tá baixo, 6 anos atrás, isso daí era impossível, cara. Uhum. E eu até recomendo a pessoa assistir aquele filme lá, Ilegal, da própria Super Interessante. Lá conta, cara. Lá conta, por exemplo, a história da Anne, né? Que é a filha da Catiele, aquela menininha que tinha, 60 convulsões, cara, por semana. E ela começa a usar... Era o óleo, né? Era o óleo do canabidiol, CBD. Canabidiol, cara. E a menina chegou a ficar, eu acho que 5 meses sem ter convulsão, um negócio assim. É algo, poxa, milagroso, cara. Vou fazer um paralelo aqui muito interessante, cara, que eu li uma vez sobre isso, e eu acho que é um pensamento interessante pra gente colocar aqui. Vamos supor que hoje em dia não, né? Mas alguns anos atrás, poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, era passível de prisão por tráfico, né? Vamos colocar assim, você tem a sua filha que tem uma síndrome de Dravet, que é a casa da menininha de N, né? Que ela tem uma síndrome rara, muito complexa, que tem 300 convulsões, é uma coisa muito complicada de se ver, né? Você imagina seu filho ter uma convulsão, você imagina seu filho tendo 5 convulsões a cada hora, né? Então, para quem já teve isso, viu uma criança, não precisa ser o filho, você vê uma criança tendo uma convulsão, é uma coisa assustadora, né? Imagina tendo 5, 6 por hora, né? Enfim, vamos pensar no pai dessa menininha. Ele descobre que está sendo utilizado uma substância derivada da maconha que está sendo boa para a filha dela. Aí alguém vai lá e ensina para ele como é que é feito. Ó, você vai pegar ela, vai fazer tal processo manual, vamos colocar assim, artesanal, que você consegue extrair o óleo e dar para ela. É a substância que tem. O cara desesperadamente vai lá e compra meio quilo de maconha para poder fazer isso. Ele vai desesperadamente. Não adianta ele justificar para que é e mostrar o resultado. Eles não vão querer saber. E vão querer saber que o cara tá com meio quilo de maconha, entendeu? E nada vai justificar legalmente para ele isso, independente dos fins. E então, aí o cara para o carro dele, ele é preso com esse meio quilo de maconha. A polícia vai chegar e não quer saber a história dele. E o outro lado, a gente tem um cara que foi lá e criou uma substância sintética, uma droga sintética, que não existe nenhuma proibição. Vamos supor que eu criei um LSD sintético na minha casa, certo? Ou êxtase. Vamos botar o êxtase que é mais fácil, que é comprimido. Eu criei o êxtase na minha casa. Uma substância que tem os mesmos efeitos, que tem o mesmo efeito, é do mesmo jeito que o êxtase. Vale ressaltar que a busca pela droga, muita gente está tentando fazer e fabricar, entendeu? Ela não parou.
Então, cada dia surgem drogas novas hoje aí no mundo. Inclusive, químicos, pessoas estão buscando isso mesmo, para poder obter lucro e vender. Porque sabe que existe uma demanda que quer. Então, vamos supor que eu criei uma droga nova, êxtase, e fiz lá num laboratório em casa e tal, e saí para vender numa festa qualquer. E tá lá, e a pessoa começou a usar e falou, porra, aquela droga é boa e tal, tal, tal. Só que a Anvisa ou os órgãos brasileiros não reconhecem isso como droga, entendeu? E eu vou lá, sou parado pela polícia e eu tenho, vamos botar 1 tonelada dentro do meu carro de comprimido de substância X. Não vou dar nome não, porque senão vão falar, tá, substância X, que é droga. Aí o cara vai perguntar e vai falar assim, o que é isso? Não, é remédio para dor de cabeça. Tá, aí vai lá, no órgão lá da polícia, a polícia vai levar para o órgão, vai fazer o teste, o que é isso? Não, substância X, tal coisa. E aí, o que a gente faz? Tem alguma legislação sobre essa substância? Não, não tem, cara. Então não é droga. Pô, mas é droga que o pessoal tá usando. Não, mas, pô, não tem nenhuma legislação que fale que isso é droga. Vamos enquadrar ele em outro artigo e que não seja esse. Substância ilícita, alguma coisa assim, mas que não seja tráfico de droga. Aí, eu que estava com a substância X, com 1 tonelada para vender como droga, não sou enquadrado como traficante. E o pai da menina que tem essa síndrome, com meio quilo dele ali, ele é enquadrado como traficante. Você olha a incoerência das coisas como são complicadas, entendeu? Então, é muito complicado esse ponto se a gente for analisar, né? Porque, como eu disse, as substâncias ilícitas, elas são criadas a todo momento. Inclusive, a própria maconha tem uma substância nova que eles chamam de spice nos Estados Unidos, né? Que as pessoas usam, ela não tem nada a ver com a maconha, eles chamam de maconha sintética, né? Que pega mais ervas e tal, e causa a morte de um monte de gente lá. Entendeu? Então, são criadas várias substâncias novas a cada dia com intuitos diferentes, né? Vamos colocar assim. Tá dando tiro aí? Chegou o produto. Estão me avisando ali que chegou.